Você já atendeu ou conheceu uma criança que ouve normalmente, mas parece estar sempre distraída, tem dificuldade para seguir instruções e apresenta baixo rendimento escolar? Muitas vezes, essas crianças recebem o rótulo de desatentas, quando na verdade podem ter um transtorno de processamento auditivo central. E é exatamente sobre essa relação entre o processamento auditivo e a atenção que vamos falar hoje, com base em um estudo científico publicado no Jornal da Academia Americana de Audiologia. Esse artigo investigou se existe realmente uma conexão direta entre essas duas condições, ou se elas apenas se sobrepõem de forma circunstancial. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de deixar o seu like, curtir e compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar deste conteúdo. O estudo em questão se chama Preste Atenção Nisso: a relação entre transtorno do processamento auditivo central e a atenção. O objetivo desse estudo foi analisar como que crianças com queixas de processamento auditivo se saem em tarefas de atenção sustentada auditiva e visual e se há uma relação clara entre esses dois fatores. Essa pesquisa, ela foi muito importante, porque na prática clínica é comum encontrarmos crianças que apresentam tanto dificuldade de escuta quanto sintomas de desatenção. E muitas vezes fica difícil de diferenciar o que é causa e o que é consequência. Para entender essa relação, os pesquisadores trabalharam com dois grupos. O grupo clínico, que foi composto por 101 crianças na faixa etária de 7 a 12 anos, com queixas auditivas e suspeita de transtorno do processamento auditivo central. E o grupo controle, que foi composto por 18 crianças sem queixas auditivas ou escolares. Todas as crianças tinham audição dentro dos padrões de normalidade, confirmado pela audiometria. A avaliação foi bem completa. Foram realizados os testes do processamento auditivo, e aí foram utilizados os testes de código de dígitos, padrão de frequência, o GIN, Gap in Noise, e o MLD. Foi realizado também testes de atenção sustentada. E aí eram de dois tipos, a atenção auditiva e atenção visual. Foi realizada também a avaliação da leitura, para verificar se os resultados também impactavam no desempenho escolar. E também foi realizado o teste de inteligência não verbal, para descartar a influência de fatores cognitivos gerais. E aí agora vem a parte mais interessante, que são os resultados. Esse estudo mostrou que houve correlações significativas entre a maioria dos testes do processamento auditivo central e as medidas de atenção, tanto a atenção auditiva quanto visual. Isso significa que, sim, crianças com dificuldade no processamento auditivo, elas tendem a apresentar também um desempenho baixo, um desempenho inferior nos testes de atenção. Outro dado foi que dentro do grupo clínico havia mais que o dobro de crianças com resultados abaixo do normal, tanto nos testes do processamento auditivo quanto nos testes de atenção, em comparação com aquelas crianças que tinham alteração apenas em uma dessas áreas, ou processamento ou atenção. Ou seja, a comorbidade entre as duas condições, ela é frequente. Além disso, o estudo descobriu que alguns testes foram capazes de predizer o desempenho de leitura, como o teste de padrão de frequência, o GIN e a inteligência não verbal. Isso, o estudo mostrou que o processamento auditivo na sua categoria dos testes temporais e a capacidade cognitiva geral tem papel direto na aprendizagem da leitura, o que reforça a importância das avaliações bem detalhadas. Mas o que tudo isso quer dizer na nossa prática? Primeiro, que transtorno do processamento auditivo central e os déficits de atenção, eles não são a mesma coisa. Eles são condições distintas, mas com sintomas que podem se sobrepor. Uma criança com transtorno de processamento auditivo, ela pode parecer desatenta porque ela está tendo dificuldade em decodificar a informação auditiva. Da mesma forma, uma criança com déficit de atenção pode ter dificuldade para realizar testes auditivos complexos, não porque ela não processa os sons, mas porque não consegue manter o foco. Isso também explica por que na prática clínica, só avaliar o processamento auditivo sem considerar a atenção ou vice-versa, pode levar a diagnósticos incompletos e até diagnósticos equivocados. Então, quais são as implicações para nós, profissionais da área da saúde e da área da educação? Avaliação integrada
Não basta aplicar apenas os testes auditivos. É fundamental incluir uma triagem de avaliação da atenção, especialmente a auditiva, para nos direcionar. A intervenção multidisciplinar. Crianças com alteração tanto do processamento auditivo central quanto dificuldades atencionais vão precisar provavelmente de uma abordagem combinada, envolvendo fonoaudiólogos, psicólogos, pedagogos, neurologistas. Também o impacto escolar. Ao entender essas relações, conseguimos direcionar melhor os recursos de intervenção, principalmente para melhorar as habilidades de leitura e compreensão da linguagem. Esse estudo nos lembra de algo muito essencial. Não é só sobre ouvir, é sobre como o cérebro organiza e dá sentido ao que é ouvido e como a atenção entra nesse processo. Em resumo, este estudo mostrou que transtorno do processamento auditivo e déficit de atenção frequentemente ocorrem juntos, mas não são a mesma coisa. Avaliar de forma ampla é essencial para evitar diagnósticos equivocados e oferecer intervenções mais eficazes. E, principalmente, precisamos enxergar a criança como um todo e não apenas como um conjunto de testes. Se você é profissional da área, te peço para que compartilhe esse vídeo com seus colegas. E se você é pai, mãe, procura sempre por uma equipe especializada para avaliar seu filho de forma completa. Gostou desse conteúdo? Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.